Lava Jato fecha o cerco contra Geraldo Alckmin. Esse é mais um vídeo da TV Coiote. Se você não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para se inscrever clicando em inscrever-se aqui embaixo. E na última sexta-feira, dia 20 de abril, o Ministério Público de São Paulo, alguns promotores do MP de São Paulo, pediram abertura de inquérito contra o ex-governador Geraldo Alckmin, que atualmente está afastado do governo do estado de São Paulo para disputar a presidência da República pelo PSDB. Bom, esses promotores pediram abertura de investigação referente à improbidade administrativa, ou seja, o ex-governador teria, segundo essa hipótese, recebido vantagens ilegais em decorrência do cargo que ele ocupava. No caso, o cargo no governo do estado de São Paulo. Esse pedido de abertura de inquérito tem toda a relação com a Operação Lava Jato e especificamente com a delação dos executivos do Grupo Odebrecht. 3 dos 77 delatores da empreiteira Odebrecht citaram Geraldo Alckmin em suas delações premiadas. A gente tem o principal nome praticamente do Grupo Odebrecht citando o ex-governador de São Paulo, é o Benedito Júnior. O Benedito Júnior, ele era o chefe daquele departamento de operações estruturadas da empreiteira, departamento esse que ficou conhecido como o Departamento da Propina, porque é ele que administrava a questão de vantagens para servidores públicos, para políticos, em troca de favores comerciais ao Grupo Odebrecht. Ele é o Departamento de Operações Estruturadas. E segundo o Benedito Júnior, nas campanhas de 2010 e 2014, 2010 quando o Alckmin se candidatou ao governo de São Paulo e 2014 quando ele se candidatou à reeleição, ele teria recebido uma propina de 10 milhões de reais. Bom, o Marcos Monteiro, que é ex-diretor, ex-secretário de planejamento do governo Alckmin e que atualmente ocupa o cargo de desenvolvimento econômico, teria sido a pessoa intermediária entre o Alckmin e a Odebrecht nessa propina, nesse caixa 2 que teria sido pago na campanha de 2014. O Marcos Monteiro, ele teria pedido pro Benedito Júnior essa compensação para o governador do estado de São Paulo. Outro delator que também citou o Geraldo Alckmin foi o Carlos Armando Pascoal. Ele disse que em 2010 o Alckmin recebeu 2 milhões de caixa 2 através do Ademar Ribeiro, que é cunhado do ex-governador de São Paulo. O Ademar Ribeiro teria recebido o dinheiro no seu escritório, teria intermediado esse pagamento de caixa 2. E a gente tem aí o terceiro delator que tem uma versão até um pouco diferente desses dois. Porque, por exemplo, o Benedito Júnior, ele deixou uma coisa bem claro. Ele disse o seguinte: o Alckmin realmente recebeu vantagens indevidas da Odebrecht. Ele recebeu dinheiro para fazer sua campanha eleitoral do Grupo Odebrecht, mas ele nunca deu, segundo esse Benedito Júnior, diretor do Departamento de Operações Estruturadas, nunca deu nenhum benefício em troca pro Grupo Odebrecht. Ou seja, ele recebeu e a Odebrecht teria dado esse apoio pro Alckmin porque considerava ele uma pessoa com grandes chances de ascensão na política nacional. Já se há algum tempo fala sobre uma possível candidatura do Alckmin para o Palácio do Planalto nesse ano de 2018, agora está confirmado praticamente, mas já há alguns anos se tinha essa hipótese. E também considera muito importante o ex-governador dentro da conjuntura interna do PSDB para manter uma boa relação com o PSDB e na época até com um possível governo aí do Aécio Neves, que concorreu contra Dilma Rousseff no segundo turno de 2014. Então essa seria a razão, segundo o Benedito Júnior, de ajudar o Alckmin. Não que ele fosse compensar isso durante a gestão dele no governo do estado, mas que mais tarde isso pudesse trazer benefícios para a empreiteira. Bom, aí a gente tem também a versão de um outro delator, o Arnaldo de Souza. Segundo o Arnaldo de Souza, o dinheiro que foi dado de caixa 2 para o Geraldo Alckmin teria sido usado para obras estaduais, ou seja, o valor que a Odebrecht ia gastar com essas obras estaduais era descontado do dinheiro utilizado para financiar a campanha do governador. Ele citou o caso específico da linha 6 do metrô de São Paulo, que até hoje não está pronta, a obra está parada já há um bom tempo, que é a famosa linha das universidades, que liga as universidades da Zona Oeste de São Paulo, sai lá do Mackenzie, FAP, PUC São Paulo, se liga com a estação São Joaquim da linha 1 azul, depois vai até lá a freguesia do Ó e mais tarde até Brasilândia, lá na periferia próximo de Pirituba. Então, essa seria o local, a obra em que a Odebrecht receberia benefícios em troca do dinheiro que foi pago de caixa 2. Então tem essa incoerência aí entre esses depoimentos do grupo Odebrecht.
De qualquer forma, mesmo se Alckmin não recebeu um benefício, não devolveu o benefício para Odebrecht em decorrência de receber ajuda, ele continua podendo ser acusado e condenado aí por improbidade administrativa. Bom, a gente já teve aí uma situação com o governador de São Paulo, ele saiu do governo do estado, perdeu o foro privilegiado, ele agora sem nenhum cargo público que permita a ele ter o foro, quem substituiu ele agora foi o Márcio França do PSB, que está governando São Paulo, perdendo o foro, uma enxurrada aí de processo. Não começou a enxurrada, mas a gente já tem 2 casos aí. Tem esse caso de abertura de inquérito na sexta-feira, do Ministério Público de São Paulo, e tem uma investigação que já tinha se iniciado lá em meados de novembro do ano passado, que estava lá no Superior Tribunal de Justiça de Brasília. Como o Alckmin tinha foro, o foro de governador vai para o Superior Tribunal de Justiça. Era uma acusação também relacionada a esses benefícios do grupo Odebrecht. A Procuradoria-Geral da República considerou, contrariando 11 procuradores de São Paulo da Operação Lava Jato, que essa investigação não deveria ir para eles, não deveria ir para o Ministério Público de São Paulo, deveria ir direto para a Justiça Eleitoral, porque se caracteriza como um crime eleitoral e nada indica que o ex-governador teria recebido vantagens pessoais, não para sua campanha, em decorrência disso. Mesmo se condenado aí na Justiça Eleitoral de São Paulo ou condenado nesse inquérito por improbidade administrativa, Alckmin se torna nos 2 casos inelegível e seria obrigado a remunerar os cofres públicos para compensar aí o dano causado. É bom lembrar que para improbidade administrativa a pessoa tem que exercer um cargo para poder ser acusada de receber o benefício. Em 2014 o Alckmin já ocupava o cargo de governador do estado. Logo, a reeleição, ele estaria já recebendo benefício por ser governador. Em 2010 ele não era governador, mas ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico de São Paulo entre 2009 e 2010. Esse cargo já pode caracterizar aí esse tipo de vantagem. Bom, segundo a defesa do ex-governador de São Paulo e atual pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, ele está muito tranquilo e todos os esclarecimentos serão prestados. Bom, aí é a Lava Jato fechando bastante o cerco pro PSDB nesse momento. Além dessa questão do inquérito do Alckmin, o primeiro, ok, foi pra Justiça Eleitoral, não foi conveniente pra Operação Lava Jato receber ele aqui no MP de São Paulo. Mas o segundo já é uma situação mais inesperada pro ex-governador do estado, talvez seria até uma compensação em decorrência do não recebimento do primeiro inquérito. E aí a gente tem uma situação complicada não só do Geraldo Alckmin com essa questão da justiça e com relação mais à imagem dele. É bom lembrar que a chance da Justiça Eleitoral do MP concluírem uma condenação em primeira instância, no caso da Justiça Eleitoral, concluir a condenação até as eleições, ou a do MP ser condenada em primeira instância, depois em segunda para se tornar inelegível pela lei da ficha limpa e não pela Justiça Eleitoral, é praticamente inviável, por questão de tempo. O que pode mais prejudicar o Alckmin com essas investigações é exatamente a sua imagem diante a opinião pública, no momento aí em que existe uma grande revolta de um setor grande da população contra corrupção ou até indícios de corrupção envolvendo algum nome. Isso pode prejudicar aí o desenvolvimento do número de intenções de voto do ex-governador de São Paulo. Muitos governadores que largaram o cargo para concorrer a outro cargo público. O Raimundo Colombo, do PSD, que era governador de Santa Catarina e vai deixar o cargo para concorrer ao Senado. Tem o Beto Richa e o Marconi Perillo, do PSDB. Beto Richa lá do Paraná e Marconi Perillo lá de Goiás. E tem o Confúcio Moura, de Rondônia, que é do MDB. Esses 4 perderam o foro privilegiado. Eles vão concorrer ao Senado, ao contrário do Alckmin, que vai concorrer à presidência da República, é bom lembrar. Eles concorrendo ao Senado sem foro privilegiado vão ter a qualquer momento as suas investigações ou direcionadas à Justiça Eleitoral ou direcionadas aos Ministérios Públicos dos respectivos estados em decorrência dos crimes que teriam sido cometidos segundo delatores no âmbito da Operação Lava Jato. Além disso, pode observar, 2 nomes do PSDB em uma situação aí um pouco mais difícil, Marconi Perillo e Beto Richa. Além disso, a gente tem o Aécio Neves que volta a ficar numa situação mais apertada, ele que ainda não sabe se vai concorrer realmente à reeleição no Senado, ou se vai concorrer a deputado federal, ou se abriria a mão do foro privilegiado para ser julgado na primeira instância de Minas Gerais, onde ele teria uma situação um pouco mais confortável também, possivelmente. O STF abriu inquérito contra ele semana passada,
por obstrução de justiça e corrupção passiva. Ele também está sofrendo aí com novas levas da delação do grupo JBS, do Wesley Batista, do Ricardo Saldi e da Andrade Gutierrez. Estão fazendo novas acusações a ele de que ele teria recebido dinheiro mensal de propina através de uma rádio, uma filial da rede Jovem Pan que ele tem lá em Minas Gerais, uma série de acusações. E para complicar ainda mais a vida desses nomes fortes na direção nacional do PSDB, porque o Aécio Neves se enfraqueceu diante do público, mas internamente ele conseguiu manter aí uma força razoável para todas as coisas que aconteceram com ele durante o ano passado, os áudios gravados pelo Wesley Batista e tudo mais. A gente tem aí o Paulo Preto, ex-diretor da Dersa no estado de São Paulo, que foi preso há um tempo atrás. Eu gravei um vídeo sobre isso, que tá no izinho aqui em cima, que vai aparecer nas celas finais desse vídeo. Ele tá cada vez aí, teve um habeas corpus negado durante o dia de ontem, durante essa semana, desculpa, lá no Supremo Tribunal Federal, e é uma pressão aí para ele fazer uma delação premiada. E aí muita gente diz que uma delação premiada do Paulo Preto poderia denunciar nomes grandes do PSDB, como o senador por São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, como o ex-governador de São Paulo e ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro de Relações Exteriores e atual senador José Serra, ex-ministro da Saúde também, e poderia denunciar inclusive o ex-governador, o recente ex-governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin. É a Lava Jato aí se aproximando do PSDB. E lembrando, São Paulo é a grande força nacional do PSDB. Quando a Lava Jato atinge a cúpula aqui de São Paulo, isso já significa problemas a nível nacional para o partido. Um abraço, gente. Se inscreva no canal. Se gosta muito do trabalho aqui, apoie o canal no apoia.c/tvcoyote, caixinha laranja aqui. Se inscreva aqui. Vídeo sobre o Paulo Preto aqui em cima. Um abraço e até a próxima.